Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de viver com saúde de alto nível. Hoje quero falar aqui sobre o Natal e sobre a importância da família na saúde e na vida. Antes de mais, desejo-vos boas festas de Natal, não é? Aquilo que na religião que está chamam a festa de Natal, não é? Portanto, corresponde na tradição clássica de há milhares de anos, muito antes da era cristã, não é? Era a festa do solstício de inverno, portanto, que é a época em que digamos, o dia é mais pequeno, não é? Durante o ano todo, isto no hemisfério norte, não é? Que ocorre por volta de 21, 22 de dezembro de cada ano. É uma festa de celebração ao sol, de agradecimento pelo sol nos ter permitido viver mais um ciclo anual, não é? Portanto, nos ter dado luz durante esse ano inteiro, não é? Então, mesmo na antiguidade mais recente, até o início da era cristã, portanto, os romanos, por exemplo, festejavam a Saturnália, portanto, que era pela época mais ou menos do que hoje se chamava Natal, não é? Era em 17 de dezembro do calendário juliano, e também ofereciam presentes. Portanto, esta tradição das pessoas oferecerem presentes no Natal também está relacionada aí com essa tradição dos romanos, não é? Portanto, o imperador romano Constantino fixou a data de 25 de dezembro, como o dia da festa solar. Reparem bem, mais uma vez, né? Era a festa solar, é a festa do sol, não tem nada a ver com Jesus, com todo o respeito, né? Com todo o respeito por Jesus e pela religião que está, não tem nada a ver com isso, né? Isso foi aproveitado depois pelos cristãos, mas isso é uma festa universal, portanto, em montes de culturas espalhadas por todo o mundo. Portanto, é uma festa de homenagem ao sol, não é? Portanto, além disso, não existe nenhum registro histórico da data de nascimento de Jesus, não é? De Nazaré, portanto, sendo até hoje um mistério, não é? Portanto, não se conhece nem o ano de nascimento, nem o mês, quanto mais o dia, não é? Portanto, não tem nada a ver com isso, não é? Portanto, os cristãos, entretanto, inclusive os cristãos, por exemplo, os cristãos do Oriente, ainda hoje continuam, por exemplo, a comemorar o Natal no dia 6 e 7 de janeiro, que também não bate a letra com a careta, não é? Essa questão do 25 de dezembro, não é? Mas pronto, o que eu quero chamar a atenção aqui é da importância da família, a importância de nos reunirmos, não é? Com os nossos familiares. Portanto, então, quero chamar a vossa atenção para a oportunidade e a conveniência de juntarmos a família nesta festa do solstício de inverno. O nome mais correto, quanto a mim, é solstício de inverno, né? Na importância da família no poder individual e familiar, na saúde, na prosperidade e na felicidade da vida em geral, né? Então, começando agora por exemplos históricos muitíssimo importantes. Por exemplo, o exemplo das famílias judaicas, né? Então, o exemplo das famílias judaicas e consequentemente, do poder dos judeus ainda hoje em dia, né? Pronto, o poder não só como indivíduos, como famílias e como povo, né? Os judeus seguem tradicionalmente uma rigorosa educação, portanto, que deveria, do meu ponto de vista, né, com todo o respeito por todas as culturas, deveria ser exemplo para nós, né? Eles recebem uma rigorosa educação no seio da família, portanto, além das sinagogas. Eles são educados a serem estudiosos, a serem rigorosos, disciplinados, altamente qualificados e perseverantes nas áreas em que se inserem nas suas atividades, né? Seja profissional, seja etc, né? Por exemplo, uma coisa muito concreta, né? 80% dos prémios Nobel são atribuídos a judeus, né? Incluindo Albert Einstein, né? São educados a dividirem, por exemplo, tudo que ganham financeiramente em 3 partes, né? 1/3 do dinheiro que ganham, por exemplo, é para viverem normalmente, né? Mas sem esbanjar dinheiro, sem estragar, né? Em coisas desnecessárias. Depois, um outro terço é utilizado para reserva de poupança e investimento. Então, ou seja, estão a ver aqui já 1/3 mais outro terço dá 2/3. Ou seja, 2/3 é para ser investido neles próprios, não é? E depois há um outro terço, o terço final, que é o terço restante, é para fazer o bem, né? Fazer o bem a outras pessoas, né? Porque a outra é para fazer o bem a eles próprios, né? Mas aqui 1/3 é reservado para fazer o bem a outras pessoas, né? Então, por exemplo, instituições de caridade, etc. Então, repare, isto é muito profundo, né?
Portanto, individual é principal, solidário é complementar, mas é indispensável. O ser complementar não é de estar fora, não é? Portanto, os judeus têm esse cuidado, têm essa educação, por isso são muito ricos, não é? Portanto, não há que ter inveja, há que, pelo contrário, aprender com eles, na minha humilde opinião, não é? Por exemplo, no século XIX, a família judaica Rothschild, portanto, que possuía a maior fortuna privada do mundo, no século XIX, não é? Hoje em dia já não é tanto, não é? Por exemplo, o Mayer Rothschild, não é? Dessa família, portanto, que nasceu em 1744 em Frankfurt am Main, né? Ele nasceu num gueto judaico na Alemanha e construiu uma empresa financeira e espalhou um império, colocando 5 filhos, muito interessante isto, né? Colocou 5 filhos nos 5 principais centros financeiros europeus. Portanto, colocou um filho em Frankfurt, um outro filho em Viena, um outro filho em Londres, um outro filho em Nápoles e um outro filho em Paris, né? Incrível, né? Então isto devia servir de exemplo para nós, um exemplo positivo, né? Então, um outro exemplo, portanto, não é por acaso que são muito conhecidos por serem ricos, não é? Então, não é por serem mais inteligentes ou coisa parecida, não é? Não é por terem melhor ADN, é porque a educação que têm na família, nas sinagogas, etc., é muito pertinente, não é? Agora, um outro exemplo histórico, portanto, é o das famílias árabes, não é? Das árabes ou muçulmanas ou maometanas, não é? Que seguem os ensinamentos de Maomé, portanto, e do Alcorão, não é? Portanto, no qual também se ensina a respeitar, a preservar e a cuidar da família, não é? Dizendo-se, por exemplo, no Alcorão, em 4:36, diz: sede bondosos com os vossos pais, não é? Também, portanto, além do respeito aos pais, também é dada muita importância ao casamento, não é? A poligamia é permitida, mas existe o cuidado do homem respeitar cada esposa com justiça, né? Inclusive a própria legislação dos países, pelo menos, não sei se é em todos os países, mas pelo menos em alguns sei que é, né? A própria legislação oficial do governo só aceita que o homem, por exemplo, tenha mais uma ou mais outra esposa, pode ter, enfim, X esposas, salvo erro são 7 ou coisa parecida, mas pronto, pode ter, mas desde que garanta condições financeiras para sustentar essa esposa. Isto é muito importante, não é? Portanto, há um cuidado com a justiça, não é? Portanto, existe liberdade no casamento, mas não existe balda. Não existe abuso, não é? Muito interessante, não é? A própria lei muçulmana, portanto, permite a liberdade, permite a poligamia, mas não permite balda ou abuso, não é? Também no Alcorão recomenda, por exemplo, as pessoas a terem boas relações com os seus parentes. Cá está a família também, não é? Conclusão: reconhece e promove a importância da família e do bom relacionamento entre os familiares. Portanto, isto mesmo na cultura muçulmana ou maometana, como queiram chamar, não é? Agora, um outro exemplo histórico importantíssimo quanto a mim, não é? É o exemplo histórico da cultura chinesa e da civilização chinesa, não é? Os chineses nutrem uma sólida preservação da família, inclusive têm cerimónias, têm rituais para com os seus antepassados familiares. E, portanto, não é por acaso que até hoje a civilização chinesa é a mais antiga do planeta, a mais antiga até hoje, né? Houve muitas civilizações importantes na história da humanidade, mas desapareceram ao fim de pouco tempo, relativamente, comparado com a civilização chinesa. A civilização chinesa é a que tem durado mais tempo, né? Com certeza também vai acabar um dia, né? Mas neste momento, pelo menos, ainda continua, né? Pronto, e é aquela que se manteve viva por mais tempo. Inclusive atualmente a China está-se a tornar possivelmente a maior potência mundial, portanto, em fase de crescimento, enquanto a civilização e cultura ocidentais, né, com todo o respeito, e à qual eu pertenço também, né, está cada vez mais em decomposição, em degradação, com taxa de natalidade cada vez mais baixa, com a família desintegrada, sem casamento, as pessoas já nem casam, cada vez com menos filhos. Portanto, esta cultura degenerada está a desaparecer do planeta, né? Então, olhemos para quem está a progredir, não para quem está a regredir, né? Esta é a minha proposta, né? Agora, recorrendo agora, por exemplo, à ciência e à filosofia, portanto, há uma lei da física que diz que qualquer sistema isolado tende para a desintegração. Isto é muito interessante, não é?
Isto é da física, isto é da natureza, isto é uma lei cósmica, não é? Então, se a pessoa se isola, com certeza vai se desintegrar, vai desaparecer do mapa, não é? Então, precisamos uns dos outros, não é? O mais importante é individual, isso que fique claro, não é? Porque se eu não estiver bem, não posso ajudar outras pessoas, não é? Não posso ser útil a outras pessoas, não é? Mas é importante estarmos ligados com os outros, não é? Muito importante, não é? Então, também um ditado da sabedoria africana diz: se queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir longe, vai acompanhado. Então, cá está a importância de estarmos juntos, não é? Então, conclusão. Primeiro, o indivíduo isolado da família, portanto, tende a desintegrar-se, não é? Por isso, algumas pessoas que se sentem isoladas, inclusive, suicidam-se, não é? Porque sentem-se isoladas, não é? Não vou agora discutir as razões, não é? Pronto, somente pessoas apoiadas pela família conseguem chegar longe, não é? A tal questão, se queres ir longe, vai acompanhado, não é? Agora, terceiro, a família é o eixo entre o indivíduo e a sociedade, né? Portanto, a família é uma grande alavanca de poder individual e coletivo, né? Portanto, aproveitem, pois, esta época natalícia, ou do solstício de inverno, melhor dizendo, né? No hemisfério norte, né? Para agradecerem ao Sol, agradecerem ao Sistema Solar, agradecerem ao Universo, né? Por mais um ano solar vivido, né? Procurem fortalecer os laços de amor e de amizade com os vossos familiares, com os vossos entes queridos, e festejem dignamente, com comida saudável e com temperança também, né? Com descontração, com alegria e com boa companhia, né? Tenham então todos vocês um bom Natal. Esta é a mensagem que vos quero transmitir. Pronto, um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.